Jesus, guiado pelo Espírito Santo, rumou para o deserto. 40 dias e 40 noites. Um período de jejum, oração e isolamento. Ele se permitiu ficar vulnerável, com fome e sede, assim como nós. Mas foi justamente nesse momento de fragilidade que a força espiritual de Jesus se revelou. Ele confrontou o diabo e suas tentações, mostrando-nos o caminho para resistir ao mal. O diabo tentou explorar a fraqueza física de Jesus. Após 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus estava exausto e faminto. Sua condição física era um reflexo da sua humanidade, e o deserto, um lugar de provação e solidão. "Se você é o Filho de Deus", disse ele com uma voz cheia de malícia e desafio. O diabo sabia que Jesus tinha o poder de transformar a realidade ao seu redor, e tentou usar isso contra ele. "Transforme essas pedras em pães." As pedras no chão do deserto eram muitas, e a tentação de saciar a fome era grande. Mas Jesus sabia que ceder significaria mais do que apenas comer. Seria uma rendição à tentação. A fome era real, mas a fé de Jesus era inabalável. "Está escrito", respondeu Jesus, com uma calma que refletia sua confiança em Deus. Ele sabia que a verdadeira nutrição vinha de uma fonte mais profunda, que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essas palavras ecoaram no deserto, uma declaração de que a vida espiritual é tão vital quanto a física. Jesus nos ensina que a fé em Deus supre todas as nossas necessidades, tanto as materiais quanto as espirituais. Ele nos mostra que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a confiança em Deus pode nos sustentar. A história de Jesus no deserto é um lembrete poderoso de que, quando enfrentamos nossas próprias provações, podemos encontrar força e sustento na fé. O diabo levou Jesus ao ponto mais alto do templo e o desafiou. "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Os anjos vão te segurar. A intenção era clara: fazer Jesus duvidar do amor de Deus. O diabo queria que Jesus testasse a proteção divina, que colocasse em dúvida a promessa de Deus. Mas Jesus, firme em sua fé, respondeu: "Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus." Com essas palavras, Jesus reafirmou sua confiança inabalável em Deus e rejeitou a tentação de buscar provas do amor divino. Jesus nos ensina a confiar em Deus, mesmo diante de desafios e incertezas. Ele nos mostra que a verdadeira fé não exige provas ou sinais, mas sim uma confiança plena e constante no amor e na proteção de Deus. Em momentos de dúvida e tentação, devemos lembrar do exemplo de Jesus e manter nossa fé firme, sabendo que Deus está sempre conosco, guiando e protegendo nossos passos. O diabo, mostrando a Jesus todos os reinos do mundo, fez uma promessa tentadora: "Tudo isso eu te darei, se você se ajoelhar e me adorar." A oferta era grandiosa, prometendo riquezas e poder além da imaginação. O poder e a riqueza se mostravam como armadilhas sedutoras, mas Jesus, incorruptível, declarou com firmeza e convicção: "Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto." Com essas palavras, ele rejeitou a tentação e reafirmou a importância da devoção verdadeira. Jesus nos ensina que a verdadeira adoração pertence somente a Deus e que devemos resistir às tentações do mundo material, e não aos bens materiais ou ao poder passageiro. Através de seu exemplo, ele nos mostra que a verdadeira força vem da fé e da devoção a Deus. A história de Jesus no deserto é um lembrete poderoso de que devemos manter nossos valores e nossa fé, mesmo quando confrontados com as tentações mais difíceis. A verdadeira adoração é um ato de amor e devoção, que transcende as tentações mundanas e nos conecta com o divino. Ao seguir o exemplo de Jesus,
podemos encontrar a força para resistir às tentações e viver uma vida de verdadeira adoração e devoção a Deus. Lições de resistência. Firmes na fé. As tentações de Jesus nos ensinam sobre perseverança, fé e disciplina. Jesus, mesmo sendo Deus, experimentou a fragilidade humana. Ele sentiu fome, sede, cansaço, mas, em sua fraqueza, encontrou força em Deus. Jesus nos mostra que não estamos sozinhos em nossas lutas. A força da palavra, escudo contra tentações. Diante de cada tentação, Jesus respondia com a palavra de Deus. Está escrito, dizia ele. A Bíblia é nossa espada, nosso escudo contra as ciladas do maligno. Devemos conhecer as Escrituras, meditar nelas e usá-las para combater as tentações, assim como Jesus fez. Identificando e enfrentando nossas tentações. Assim como Jesus foi tentado, nós também somos. O inimigo conhece nossas fraquezas, nossos medos e desejos. Ele usa essas brechas para nos tentar, para nos afastar de Deus. Precisamos estar alertas, vigilantes, como um goleiro atento no futebol. Identificar nossas tentações é o primeiro passo para vencê-las. Vencendo desafios com fé e perseverança. Jesus nos ensina que a vitória sobre a tentação não está na nossa força, mas na força de Deus. Quando confiamos em Deus, quando buscamos sua vontade, quando nos agarramos à sua palavra, encontramos poder para resistir, como um Davi diante de Golias. A importância da humildade e da confiança em Deus. Jesus, em sua humildade, se esvaziou e se humilhou. Ele confiou plenamente em Deus, e por causa dessa obediência, Deus o exaltou. A humildade e a confiança em Deus são essenciais para vencermos as tentações do mundo, assim como um rio que segue humildemente seu curso até o mar. Encontrando força na esperança. As tentações de Jesus no deserto são um lembrete poderoso da batalha espiritual que enfrentamos diariamente. Mas elas também são um farol de esperança, como o Cristo Redentor no Corcovado. Jesus venceu. E se ele venceu, nós também podemos vencer. Conclusão. Trilhando o caminho da fé. A jornada de fé é desafiadora, como uma romaria aparecida. Haverá tentações, dúvidas e medos. Mas lembre-se de Jesus no deserto. Ele venceu. E Ele está conosco a cada passo do caminho. Busque a Deus em oração, alimente sua fé com a palavra e confie na sua promessa de vitória.